Existe uma batalha que milhões de pessoas enfrentam todos os dias. Uma batalha que acontece no silêncio. Talvez você já tenha feito uma promessa. Eu nunca mais vou fazer isso. Você se arrependeu. Você pediu perdão. Você decidiu mudar. Mas depois de algum tempo, a mesma tentação apareceu. O mesmo erro voltou. E então surge uma pergunta difícil. Por que aquilo que eu pensei que tinha vencido volta novamente? E por que algumas vezes parece voltar ainda mais forte? Muitas pessoas tentam vencer o pecado apenas olhando para aquilo que aparece. Tentam controlar atitudes, tentam mudar comportamentos. Mas esquecem de uma verdade importante. Todo fruto tem uma raiz. Antes de uma ação, existe um pensamento. Antes de um pensamento, existe um desejo. E muitas vezes a verdadeira batalha não acontece no exterior. Ela começa dentro do coração. Por isso alguns pecados continuam voltando, porque estamos tentando mudar aquilo que aparece sem tratar aquilo que está escondido. Imagine uma floresta. Quando uma pessoa passa uma única vez por um lugar, quase não existe caminho. Mas cada vez que ela passa novamente, aquele caminho fica mais visível. Com o tempo, transforma-se numa estrada. Assim funcionam muitos hábitos. Cada repetição fortalece uma direção. Uma escolha errada feita uma vez pode parecer pequena, mas quando é alimentada continuamente, começa a dominar. Aquilo que praticamos constantemente ganha espaço dentro de nós. O nosso Senhor Jesus ensinou uma lição profunda através da imagem de uma casa vazia. Ele falou sobre algo que saiu de uma pessoa e depois voltou. Mas quando encontrou a casa vazia, voltou com mais força. A mensagem é clara. Não basta apenas abandonar algo errado. É necessário preencher o espaço. Muitas pessoas tentam apenas parar de pecar, mas não desenvolvem uma nova vida. Elas removem algo, mas deixam um vazio. E todo vazio procura ser preenchido. As pessoas acreditam que a solução é apenas ter mais força de vontade. Elas dizem, agora eu vou conseguir. E o desejo de mudar é verdadeiro. Mas existe uma diferença entre querer mudar e conseguir transformar o coração. A força humana pode ajudar a tomar decisões, mas ela não consegue resolver completamente uma batalha espiritual. Porque o problema do pecado não está apenas no comportamento, está na natureza humana. Precisamos de uma força maior que nós mesmos. Depois da queda, existe outra batalha. A culpa. A pessoa começa a pensar, eu falhei novamente. Deus não vai me aceitar. Nunca vou mudar. Mas existe uma diferença entre arrependimento e condenação. O arrependimento aproxima você de Deus. A condenação faz você fugir dele. Deus não abandona uma pessoa porque ela caiu. Ele oferece a mão para levantá-la. Talvez você pergunte, se Deus me ama, por que ainda enfrenta essa luta? Porque Deus não está apenas interessado em remover problemas, Ele está formando uma nova pessoa. O fogo não destrói o ouro, ela remove as impurezas. Da mesma forma, algumas batalhas revelam áreas que precisam ser transformadas. A luta nos ensina dependência. Ela nos ensina a humildade, nos aproxima de Deus. Mas existe uma verdade que muda tudo. O pecado pode ser grande, mas a graça de Deus é maior. O passado pode carregar marcas, mas a misericórdia de Deus é mais profunda. A Bíblia declara, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso significa que nenhuma queda é maior que o poder restaurador de Deus. Nenhum erro é maior que o perdão. Nenhuma história está perdida quando Deus decide transformar. O pecado tenta convencer você de que sua história acabou. Mas Deus escreve novos capítulos. Você não é definido pelo seu pior momento. Você não é apenas seus erros. A graça não ignora o pecado. A graça transforma o pecador. Ela não apenas limpa o passado, ela cria um novo futuro. Sim, algumas batalhas podem voltar. Algumas tentações podem tentar bater novamente a porta.
Mas existe uma esperança maior. O pecado não tem a palavra final. A culpa não tem a palavra final. O passado não tem a palavra final. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça de Deus sempre será maior.